A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da Escola Dominical, da CPAD, nesse terceiro trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, a penúltima lição desse trimestre, lição que será estudada presencialmente no dia 17 de setembro de 2023, que tem o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. Esse dia 17 de setembro também será comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical, e quão importante é a escola dominical para nós cristãos, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Nós estaremos até falando a respeito da importância do ensino da palavra de Deus para a Igreja de Cristo aqui nessa aula de hoje. Então, sendo a Igreja do Deus Vivo é o tema da lição de número 12. O textual está em Efésios, no capítulo 5, versículo 32, que diz o seguinte: Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. E a verdade prática nos diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nós vamos falar também da importância de se manter puro, de se manter santo diante das investidas do espírito da Babilônia através da secularização, que nós até já falamos já a respeito disso em aulas passadas. E a leitura bíblica em classe se encontra em dois textos separados, Primeiro, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 14 ao 16, e também em Efésios, no capítulo 5, os versículos 25 ao 27 e o versículo 32. Então, na lição de hoje, nós vamos falar justamente a respeito, nós veremos aí a secularização, que tenta afastar a igreja do seu principal objetivo, que é o de se preparar, o de se santificar, aguardando aí a volta de Cristo, E por isso é que nós devemos, e o autor propõe aqui isso como armas justamente da igreja do Deus vivo contra a secularização, Nós devemos zelar, ensinar e defender a verdade bíblica, E que é justamente a verdade bíblica, a ferramenta utilizada pelo Espírito Santo para santificar a Igreja de Cristo. Então, nessa aula de hoje nós vamos aprender a respeito disso, a natureza, aqui da Igreja, vamos aprender a respeito do relacionamento de Cristo com a sua Igreja, para entender o porquê que nós devemos nos santificar, o porquê que nós devemos nos purificar, o que nós estamos aguardando, então, e veremos aqui por final justamente essas armas, que são utilizadas aí contra as investidas do inimigo, por meio da secularização em nossos dias. Então, com relação à natureza da igreja, de Deus, o que a gente pode aqui destacar, primeiramente, é que Cristo, ele é o seu fundamento. Cristo é o fundamento da igreja, como aqui a gente vê em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 20, Paulo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra principal, a pedra fundamental, a pedra angular, É justamente isso que Cristo é, que é onde está justamente fundamentado toda a construção da igreja. A igreja ela está fundamentada, claro, nós falamos na doutrina dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é as escrituras sagradas, que a gente fala do Antigo e do Novo Testamento. Então a igreja está fundamentada sobre isso, mas principalmente fundamentada sobre Cristo, que é para onde toda a palavra de Deus ela aponta para Cristo. E Cristo ele é a pedra fundamental. Aí vocês vão ver a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra mais importante é Cristo
na sua igreja. Ele é indispensável para a união e o crescimento da igreja. Não adianta uma igreja querer crescer, uma igreja dizer que está unida, que está consolidada, se nessa igreja não é pregado Cristo. Veja, muitas igrejas hoje em dia, as pessoas pregam, aí falam de coisas dentro das igrejas, fala de tudo, menos de Cristo, menos de Jesus. Devemos entender que não importa o texto que vai ser lido na palavra, aquilo deve apontar para Cristo, para o Evangelho. E é por isso que nós prezamos dentro da nossa igreja, por pregar a Cristo, porque Ele é a base. E se Cristo não for a base, se nós estivermos colocando outras coisas como base do Evangelho, então essa estrutura, essa entre aspas, né, essa igreja, ela estará fadada ao fracasso, né, como a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 11, a gente vê aqui Pedro diante do Sinédrio, ele diz o seguinte: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E essa pedra foi a mesma pedra que Jesus falou, que se referindo a ele mesmo, lá em Mateus 16, 18, quando ele diz assim: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Aqui a gente sabe, infelizmente as pessoas distorcem isso daqui, mas na verdade Cristo estava se referindo a ele próprio, como a pedra sobre a qual a igreja seria fundada. Era ele mesmo. O próprio Pedro, lá em Atos, ele vai e fala isso. Ele é a pedra principal. É sobre ele que a igreja é fundada. É sobre Cristo. Em Cristo, a doutrina dos apóstolos, e a igreja ela é fundamentada nisso daí. E aqui a gente vê também com relação à natureza da igreja, que ela é a casa do Deus vivo, né? Que é o primeiro ponto que o autor traz aqui do tópico 1. E aqui ele traz o trecho justamente de 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 15, a parte A, onde ele diz: mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Né? Então você vê aqui que a igreja ela é a casa do Deus vivo. Então aqui, nesse contexto, né, Paulo ele escreve a Timóteo, nesse capítulo 3, e mostra como é que deve ser o procedimento, o modo de andar, né, como ele diz, como andar, né, o procedimento da liderança dentro da igreja. Nesse caso aqui, ele está falando a respeito dos presbíteros e dos diáconos. Né? Vocês vão ler a partir do versículo 1 do capítulo 3, você vai ver várias ordenanças que são dadas ali, o modo de proceder, o modo de andar da liderança dos presbíteros e dos diáconos dentro ali, né, do contexto cristão. Então você vê aqui que essa expressão casa de Deus, né, que Paulo utiliza, enfatiza, justamente mostra que Deus ele habita em cada um de nós, em cada um dos crentes, né? Porque quando Paulo ele está falando aqui casa de Deus, e aí ele diz que é a igreja do Deus vivo. Então veja que aqui Paulo está se referindo à igreja como organismo, a igreja como algo vivo. Aqui Paulo se refere à igreja universal. Nós sabemos que há a igreja universal, que é o organismo vivo, que é o corpo de Cristo, e há também a igreja local, que é a organização, que é o templo onde as pessoas se reúnem. Cabe aqui a gente diferenciar o que é a igreja local e o que é a igreja universal, né? A igreja local, que é a organização, e a igreja universal, que é o organismo, que é vivo. Ambas são compostas por pessoas, enquanto que a igreja local
ela é composta por crentes, mas também podem haver descrentes lá no templo, naquele local. Enquanto isso, a Igreja Universal, ela é composta somente por aqueles que são salvos na pessoa de Cristo Jesus. A igreja local, ela é limitada a um espaço geográfico, né, localmente, a um local, e também em um tempo. Já a Igreja Universal, ela não tem limitação de espaço, ela pode estar em todo o mundo, e também não tem limitação de tempo. Os crentes, desde a igreja primitiva até a igreja de hoje, e aqui adivinha se Deus permitir, fazem parte da Igreja Universal. Enquanto que a igreja local é visível, pode ser vista, a Igreja Universal ela é invisível. Ela se torna visível quando ela é expressada localmente. Então, quando alguém vê ali um local, crentes reunidos, ali está a parte da Igreja Universal vista, visível, mas ela é, no seu todo, invisível. A igreja local e a Igreja Universal, elas são estruturas escolhidas por Deus para realizar o seu propósito na Terra. Cada uma tem ali a sua função. A igreja, tanto a igreja local como a Igreja Universal. Alguém talvez diga, eu quero participar somente da Igreja Universal, porque nela estão somente as pessoas que são crentes de verdade. Mas entenda que o crente de verdade, ele faz parte tanto da Igreja Universal como da igreja local. Porque o da igreja local, aquela estrutura ali, foi escolhida por Deus para nutrir o lado espiritual de cada cristão. Então, cada uma tem a sua função. Nós, como crentes, como cristãos, fazemos parte, sendo salvos por Cristo Jesus, da Igreja Universal. E isso é essencial. Não podemos fazer parte somente da igreja local. Mas se fazemos parte da Igreja Universal, temos o prazer de fazer parte da igreja local. Porque é lá onde nós vamos ter comunhão, onde nós vamos nos reunir com os irmãos. É ali onde está a eclésia. É ali onde está a igreja, a comunidade cristã está reunida para se nutrir espiritualmente para cumprir com os propósitos de Deus na terra. Então, essa igreja que Paulo está se referindo ali, que Deus habita, não é um templo, não é um local físico. Somos nós como cristãos. Mas a partir do momento em que nós nos reunimos em um local, em uma igreja local, nós, corpo vivo, fazemos parte do corpo vivo de Cristo, do organismo da Igreja Universal. Quando estamos ali reunidos, a presença de Deus também está, porque Deus habita em cada um de nós. Então Deus, ele habita em nós. E é um Deus vivo, como Paulo diz, né? Com essa expressão aqui que ele utiliza de Deus vivo, né? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Quando ele fala do Deus vivo, Paulo, ele faz um contraste com os ídolos mortos das outras religiões. E aqui a gente vê, né, algumas características que fazem parte da doutrina do teísmo, né? Nós somos teístas, acreditamos em um Deus pessoal, ele é um ser pessoal, interage conosco, é um Deus transcendente, veja, ele está acima do mundo, acima dos seres humanos, mas ao mesmo tempo ele é um Deus também imanente. Ele é transcendente, mas ele também é imanente. Ou seja, ele está além de tudo, ele está acima de tudo, mas Deus, estando acima de todas as coisas, ele também está presente no mundo e presente também nos homens. Ele habita em nós. Então veja que essas são características de Deus. É um ser pessoal, um ser transcendente, um ser imanente. Em oposição à doutrina teísta, existem aí, por exemplo, o ateísmo. O ateísmo negando a existência de Deus, né? Veja o prefixo a, também de negação, negando o teísmo, negando a existência de Deus. O deísmo, veja, teísmo com T é a doutrina que nós acreditamos de acordo com a palavra de Deus. O deísmo com D é aquele que vai negar a transcendência, ou melhor, a imanência
de Deus. Ele vai ressaltar a transcendência e negar a imanência. Como assim? Eles dizem que Deus ele criou o mundo, os deístas, né? Dizem que Deus criou o mundo e o abandonou, as suas leis físicas, e foi embora. E está além da criação e não interage com o ser humano. Não é um Deus pessoal, não é um Deus que interage com o ser humano. Esse é o pensamento do deísmo, que é contrário à palavra de Deus, porque Deus, além de ser transcendente, ele é também imanente, ele interage conosco. O outro pensamento, que é um outro extremo, é o panteísmo, que aí já nega a transcendência de Deus. Eles dizem que Deus é tudo, que Deus está em todas as coisas, tudo é Deus. E aí negando a transcendência de Deus. Deus como um ser pessoal e um ser superior a todas as outras coisas, como um Deus onipotente, que tem todo o poder, que está além de toda a criação, que não depende da criação. Para eles não, para eles o panteísmo, Deus ele está presente em tudo, até mesmo o mal, né, provém de Deus. A gente sabe que não é assim de acordo com a palavra de Deus. Aqui também nós vemos outra característica da natureza da igreja, é que ela é a coluna e firmeza da verdade, né, que é o versículo final quando ele diz, né, a igreja de Deus, o Deus vivo, né, versículo 15, a coluna e firmeza da verdade, né, e a igreja ela é justamente a guardiã, né, ela é a guardiã e proclamadora da verdade revelada por Deus, que é o Evangelho de Cristo. Quando Paulo fala a Timóteo, por exemplo, na segunda epístola, no capítulo 11, versículos 13 e 14, ele diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Você veja, conserva. Nós somos chamados para ser conservadores, guardiões da verdade da palavra de Deus. Ele diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós somos chamados para guardar a palavra de Deus, para ser os guardiões, defender a verdade do Evangelho, para que ele não seja transformado. Porque um Evangelho transformado, um Evangelho adulterado, deixa de ser o Evangelho de Cristo. E aqui vale a gente destacar que a autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus, ela não depende da autoridade da igreja. Como, por exemplo, a Igreja Católica apregoa, que a autoridade da palavra ela depende da autoridade da igreja. A autoridade da igreja está acima do que está na palavra. E nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na Bíblia, na autoridade da palavra de Deus, acima da autoridade da igreja. Porque, de forma alguma, aquilo que Deus falou irá se contradizer com a sua palavra. Né? A sua palavra, de forma alguma, irá se contradizer com o que a sua igreja deve pregar. Então, no momento em que uma igreja local ela deixa de proclamar a verdadeira palavra, ela se contradiz com o que está na palavra, ela deixa ali de ser a coluna e a firmeza da verdade. E veja o que eu disse, a igreja local, a igreja universal, como eu falei, o corpo de Cristo, de forma alguma, ela vai se contradizer com a palavra de Deus. Ela é a igreja santa, ela é a igreja incorruptível. Agora, no momento em que uma igreja local, ela deixa de pregar a palavra, ela deixa de falar o que está na palavra de Deus, ela se contradiz com o que está na palavra, alegando que ela pode mudar e pode falar o que quiser, porque foi instituída por Deus como guardiã da palavra. Fomos instituídos como guardiões da palavra, da verdade e do evangelho. Não como legisladores, não como modificadores da palavra. De forma alguma podemos modificar o que há na palavra de Deus. Quando fazemos isso, deixamos de ser o sal da terra, deixamos de ser a luz do mundo. Não fazemos parte da igreja universal. Essa igreja local que está fazendo isso, que está modificando a palavra de Deus, que está indo contra o que a palavra diz, ela não é a coluna e a firmeza da verdade, como Paulo fala aqui a Timóteo. Por isso a importância de nós defendermos a verdade bíblica, de nós defendermos o evangelho, como fala Judas em sua epístola, no versículo 3, ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos
com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Isso porque muitos têm aí entrado dentro da igreja com falsos ensinos, com falsas doutrinas contrárias à palavra de Deus. E aqui também, por último, né, no tópico 1, a igreja ela é a portadora do mistério da piedade, né? Aqui a gente vê, como Paulo fala no versículo 16 do capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E aqui nós vemos que Paulo, ele fala o que é esse mistério da piedade. Ele diz assim: aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. E aqui nós vemos que o mistério da piedade, ele é, na verdade, um conjunto das doutrinas elementares do cristianismo, as doutrinas base do cristianismo. Aqui nós podemos identificar 6 pontos que fazem parte desse mistério da piedade, né? O primeiro é a encarnação. Aqui a gente vê onde ele fala que Cristo se manifestou em carne, né? Aqui é o mistério da encarnação, a doutrina da encarnação. O próprio Deus, ele se fez carne, como está lá em João, no capítulo 1. O segundo que a gente identifica aqui é o da ressurreição. Veja, o primeiro, encarnação. O segundo, ressurreição. Quando ele fala que ele foi justificado em espírito, né? Ou seja, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. É o que isso quer dizer. Então aqui nós vemos a doutrina da ressurreição. Aqui também nós vemos a sua ascensão, quando diz que ele foi visto dos anjos, né? Aqui nós vemos a sua ascensão. Em quarto, a gente vê um quarto elemento aqui, que é a pregação do evangelho, quando ele diz que ele foi pregado aos gentios. Um quinto elemento é a resposta dada ao evangelho, quando ele diz aqui, crido no mundo, ou seja, o evangelho foi pregado e ele foi crido, as pessoas acreditaram no evangelho, crido no mundo, é a resposta dada ao evangelho. E a sexta doutrina elementar do cristianismo vista aqui nesse mistério da piedade é a vitória final de Cristo. Após a sua ressurreição, venceu a morte e sentou-se à direita do Deus Pai, quando ele diz, recebido acima na glória. Então aqui nós vemos o mistério da piedade. E nós, cristãos, somos os guardiões dessa verdade bíblica, dessa doutrina cristã. Nós somos os guardiões, devemos pelejar para que a verdade ela prevaleça, para que a verdade ela seja mantida no meio da igreja, para que a igreja ela possa, como a gente vai ver aqui agora, nesse segundo ponto, manter o seu relacionamento com Cristo da forma correta, aguardando a vinda do Senhor. Então aqui no segundo tópico, né, falando a respeito de Cristo e do seu relacionamento com a igreja, né, então nesse relacionamento com a sua igreja, Cristo, primeiro ele a santifica e purifica, né, como ele fala aqui em Efésios, mais uma vez um versículo que está dentro da leitura bíblica em classe, Efésios 5, 26. Onde Paulo diz assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Né? Você veja que aqui ele está falando, fazendo uma relação do marido com a esposa, né? Mostrando que essa relação é semelhante de Cristo com a sua igreja. Mostrando que Cristo amou a igreja e se entregou por ela mesma, com o objetivo de santificá-la e de purificá-la através da lavagem da água pela palavra. E aqui a gente vê que essa lavagem da água simboliza justamente a palavra, né, ele diz por meio da palavra, né, simboliza a palavra de Deus, que realiza a limpeza espiritual. O próprio Cristo fala disso lá em João, no capítulo 15, e no versículo 3, quando ele diz o seguinte,
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então veja que quem realiza a limpeza espiritual é a palavra de Deus, né? E isso daqui que Paulo está falando é justamente o batismo espiritual. A partir do momento em que aceitamos a Cristo, passamos pelo batismo espiritual. Não é o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo para recebimento ali dos dons espirituais, não. Esse batismo espiritual é o batismo em que o homem ele morre para o mundo e nasce para Deus. E talvez você me pergunte, mas esse novo nascimento, essa regeneração, aí por meio da palavra, esse batismo espiritual, ele ocorre no momento do batismo nas águas? Não. O batismo nas águas é uma expressão, uma simbolização de que você passou pelo batismo espiritual. A partir do momento em que você aceita a Cristo, você já é batizado espiritualmente no corpo de Cristo. Você passa a morrer para o mundo e viver para Deus. Esse batismo no corpo de Cristo ele é realizado pelo Espírito Santo. Então veja, o homem, a partir do momento em que ele reconhece o seu estado pecaminoso, entrega a sua vida para Cristo, ele passa pelo batismo espiritual e é inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Ele é regenerado, ele é lavado, é dado um banho realmente como se fosse aquele batismo nas águas, né? A pessoa é imersa nas águas e volta ali. Aquilo ali é uma simbolização justamente do que é o batismo espiritual. E aquelas águas ali seria a palavra de Deus. É a palavra de Deus, então, que nos purifica, que nos limpa, como nós lemos aqui em João 15, 3. E a obra da santificação, e que vale a gente falar, como ele fala aqui, né? Estáis santificados, né? Para santificar, purificando-a, né? A obra da santificação é a separação de tudo aquilo que é contrário à pureza do Espírito Santo. E a santificação, ela faz parte do processo da salvação. E o processo da salvação, nós sabemos que ele tem etapas inicial, progressiva e final. E a santificação está presente na etapa inicial e na etapa progressiva. Na etapa inicial, existe a santificação posicional, que é quando o crente ele é posicionado como santo. A partir do momento em que o crente aceita Cristo, ele se torna santo. A partir daquele momento ali, ele já é posicionado como santo. E ao longo da sua vida aqui na Terra, ele vai procurar viver em santificação. Ele não é 100% santo, mas ele vai procurar viver em santificação, se afastando do pecado e se aproximando de Deus. Essa é a santificação progressiva, cotidiana, no dia a dia. E vai finalizar, na etapa final do processo da salvação, com a glorificação. Aí sim, nós seremos 100% santos, né? Como Paulo fala, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 21, ele diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Isso aqui Paulo está falando de Cristo, fará com a sua igreja. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Veja que Jesus ele nos transformará, nos glorificará, e aí nós estaremos livres, isentos de toda a natureza pecaminosa. Então veja que também, além de santificá-la e purificá-la, Cristo a santifica para, né, existe um propósito aí, para apresentá-la a si gloriosa, santa e irrepreensível. Veja que existe, então, aí um propósito na santificação da igreja. A igreja não se santifica sem propósito. Existe um propósito, que é de ser apresentado a Cristo, né? Como ele fala aqui no versículo 27 de Efésios, capítulo 5. Para, né, isso aqui falando da santificação, a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então é para isso que somos santificados, né? A santificação que se refere aí a um processo presente, atual, no cotidiano da igreja, né? Em que o Espírito Santo vai santificar por meio da palavra, retirando, né, toda mancha aí de ordem moral
e de ordem espiritual, né? Que é o que Paulo fala aqui, né? A mácula, a ruga, né? Todas essas coisas semelhantes, né? São aí manchas de ordem moral e espiritual, defeitos que afastam o homem de Deus. E o Espírito Santo, por meio da palavra, por isso a importância da palavra, que eu já falei desde o início, por meio da palavra, utilizando a palavra como ferramenta, retira tudo isso que nos afasta de Deus, nos preparando para sermos apresentados a Cristo. E essa apresentação, ela é escatológica, ela é algo futuro, é algo que ainda vai acontecer e remete aí às bodas do Cordeiro, né? Como João fala lá em Apocalipse capítulo 19, nos versículos 7 ao 9, João diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então você veja que há algo preparado que é as bodas do Cordeiro para aqueles que estão no processo de santificação. Por isso é necessário estar preparado, porque é nas bodas do Cordeiro onde a igreja vai ser apresentada, gloriosa, santa e irrepreensível ao Senhor Jesus. Então a noiva, ela deve, né, a noiva que é a igreja, deve se preparar para esta ocasião, né, porque só vai entrar na festa quem estiver devidamente vestido com as vestes nupciais, né? Como Jesus fala lá em Mateus 22, do 11 ao 13, ele diz o seguinte, Mateus 22, do 11 ao 13, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você veja aqui o destino daqueles que não participarão das bodas do Cordeiro. Daqueles que não estiverem com vestes nupciais. O destino deles é um local de trevas, é onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui a gente sabe que esta é a segunda morte, que está reservado para aqueles que é o lago de fogo e enxofre, né? Que está reservado para aqueles que não estão inscritos no livro da vida. Aqueles que não estão se vestindo com vestes nupciais. Essa palavra é para a igreja. A igreja, ela deve aguardar a vinda de Cristo de forma santa, de forma irrepreensível, de forma imaculada, de forma gloriosa. Para que quando o noivo chame, para que quando chega a oportunidade da apresentação nas bodas do Cordeiro, ela esteja vestida com vestes nupciais, com vestes limpas, com vestes puras, lavadas pelo Espírito Santo. Essa é a única forma de entrar ali nas bodas do Cordeiro. Aqueles que não participarem das bodas do Cordeiro, só há outro destino, não há um meio termo. Só há outro destino, que é ali a segunda morte, lá que arde fogo e enxofre. E também, né, Cristo, né, ele vai acabar recebendo a sua noiva, né, nas bodas do Cordeiro. Receberá ali a sua igreja nas bodas do Cordeiro. E vai se cumprir o mistério de Cristo e da igreja, né, conforme está lá em Efésios 5:32, quando Paulo diz, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Né? E esse mistério diz respeito, porque veja, Paulo estava falando da união do homem com a mulher e comparando a união de Cristo com a sua igreja. Então, esse mistério diz respeito à união de Cristo com a sua igreja, que vai acontecer justamente, como nós acabamos de falar, nas bodas do Cordeiro. E para participar das bodas é necessário se santificar, né? Então aqui vai para o tópico 3, né? Que justamente na preparação para as bodas do Cordeiro, a igreja ela deve lutar contra a secularização que é promovida pelo espírito da Babilônia, né? Então o autor traz aqui no tópico 3 as armas da igreja de Deus vivo na luta contra essa
secularização promovida pelo espírito da Babilônia. Então, primeiro, a igreja ela vai lutar contra essa secularização, zelando pela verdade, né? Então, nós cristãos, que somos guardiões, dispenseiros da verdade bíblica, né? Como Pedro fala lá em sua epístola, 1 Pedro, capítulo 4, e no versículo 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom conforme o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então somos dispenseiros, mordomos, guardiões dali, da verdade, do evangelho, né? E por isso nós devemos zelar pela palavra de Deus, zelar pelas escrituras. Devemos ter um cuidado grande com a palavra de Deus, um zelo enorme, um ciúme pela palavra, né? E jamais devemos ceder às ideias secularistas, né? Nós não devemos ser meio ortodoxos, nós devemos ser ortodoxos. Não podemos abrir mão da ortodoxia, da ortopraxia. Existem pessoas aí fazendo concessões às coisas erradas, que vão contra a ortodoxia bíblica, tentando receber algo em troca. Nós não podemos ser meio ortodoxos. Não, vamos aqui aliviar um pouco, depois a gente mostra realmente. Não, de forma alguma. Somos pessoas que agem de acordo com a verdade da palavra de Deus. Nós somos meio crentes. Somos totalmente crentes. Somos 100% ortodoxos. E aqui eu vou trazer, justamente que algumas coisas aqui que é falar da teologia sistemática pentecostal da nossa igreja. Tem diversos autores, né, como Antônio Gilberto, Claudio de Andrade, Ciro Santos de Borda, Helena Cabral, Elinaldo Renovato, né? Essa daqui é a teologia sistemática, né, pentecostal. Vários autores da nossa igreja, Assembleia de Deus. E aqui no capítulo 1 ele fala a respeito da bibliologia, né, da doutrina das escrituras, que foi feita aí por Claudionor Corrêa de Andrade, né, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. E na página 24, ele vem falando aqui nessa primeira parte a respeito, né, das posições com relação à palavra de Deus, e aqui ele traz a posição liberal e a posição neo-ortodoxa, que são posições contrárias à posição conservadora, à posição ortodoxa, que é a nossa posição. Posição liberal, a gente já vem falando aqui, né, do liberalismo teológico há muito tempo. A posição neo-ortodoxa seria aquela meio termo, né? Vamos fazer com a concessão. A palavra de Deus é como a frase, né? O que eles acabam afirmando, né? A Bíblia fechada é um simples livro. Aberta é a boca de Deus falando, né? E isso a gente já ouviu bastante, essa frase, até mesmo dentro da nossa igreja, infelizmente. Pessoas falando isso daí. E de forma alguma, a Bíblia, ela fechada ou ela aberta, ela é a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam abrindo aí, né, dando brechas aí para deixar com que a secularização ela entre dentro da igreja. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. 100%, seja ela fechada, seja ela aberta, ela é a palavra de Deus. Então, a nossa posição conservadora, né, o autor ele fala assim, ele diz o seguinte: os ortodoxos, nós ortodoxos, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, isso na página 24, né, da Teologia Sistemática Pentecostal. Dessa forma, colocamos-la no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Se a Escritura diz, é a nossa obrigação ser-lhe obediente sem quaisquer questionamentos. Ela é soberana. Os cristãos jamais deixaram de ser dogmáticos quanto à origem divina da Bíblia. Nós não podemos abrir mão. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível. Nós não podemos abrir mão, negociar a verdade bíblica. Também aqui, na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, também de vários autores, né, na página 26, é dito o seguinte também sobre a palavra de Deus, né, sobre as Sagradas Escrituras. Na página 26, é dito assim: a inspiração da Bíblia é especial e única.
não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, né? Ela não falha. Então é isso que a declaração de fé da Assembleia de Deus também diz, né? Muito bom todo assembleiano ter essa declaração de fé em sua casa para poder interpretar da forma correta as Sagradas Escrituras. Outra forma também de lutar contra, né? Primeiro zelar pelas Escrituras Sagradas, como o que ela é, a palavra de Deus. Ensinar também a verdade, né? Então é outra forma, né? Ensinando a verdade, de lutar contra a secularização que tenta entrar dentro das igrejas. Então a liderança na igreja local ela foi estabelecida por Deus justamente para a edificação, né? Para o ensino, para a edificação, aperfeiçoamento dos salvos, né? Como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, nos versículos 11 e 12. E o líder ele deve estar apto a ensinar. Como é no próprio texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ele fala de uma das atribuições do presbítero é que ele seja apto ao ensino. Né? Então também Paulo falando a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 2, ele fala ali de características que Timóteo deveria estar apto a fazer, né? Justamente sabendo manejar a palavra da verdade. Né? Então a verdade é que Deus ele coloca esses líderes para que eles possam ensinar a verdade bíblica para a igreja, né? Passar a verdade bíblica para a igreja. Então, a falta de ensino das Escrituras, né? Do verdadeiro evangelho, essa relativização das doutrinas bíblicas, que a gente tem visto o relativismo entrando dentro da igreja, principalmente através do liberalismo teológico, e também as concessões que são feitas ao pecado, né? Não tem nada não. Fez isso daí, mas não tem problema não. Tem problema sim. Se a palavra de Deus diz, veja, todos nós pecamos contra Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Mas o principal ponto é que nós temos que ser reconhecedores de que pecamos contra Deus. E deixar esse pecado a partir do momento em que aceitamos a Cristo Jesus. Então não adianta eu dizer que aceitei a Cristo, que reconheci o meu pecado e continuar vivendo a vida de pecado achando que não estou pecando contra Deus. E muitas igrejas estão fazendo concessões a pecados, deixando com que as pessoas pequem e levando como se isso não fosse nada. Deve haver bastante cuidado com isso daí. Devemos ensinar a verdade bíblica. Tudo que há na Bíblia, não somente a metade da Bíblia, não somente o final da Bíblia. Toda a palavra de Deus deve ser ensinada de forma a que as pessoas elas possam ter conhecimento do que é certo, do que é errado e possam servir a Deus da forma correta. E esses são efeitos da secularização que tem entrado dentro da igreja. Essa falta de ensino, a relativização, as concessões ao pecado. E o líder cristão não pode ceder ao liberalismo teológico, ao ecumenismo, né, aquelas pessoas que querem aí fazer um sincretismo religioso, né, essa miscigenação, juntar tudo, né? Dizer que não importa a religião que você siga, você vai chegar até Deus. Nós, como cristãos, não podemos ceder a isso. Vejo cristão por aí, às vezes, em redes sociais, um tema cristão lá sendo debatido, e o cristão chega e diz, realmente, nesse momento agora, nós temos que orar, qualquer oração é bem-vinda, qualquer religião é bem-vinda, o importante é ter fé. Não, meus irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ensinar a verdade. A verdade. Não, porque isso daí não agrada. Mas nós não estamos aqui para agradar a homens. Nós não estamos aqui para bajular. Também não estamos para desagradar. Veja, tem pessoas que infelizmente levam isso pro outro lado e fazem e querem desagradar as pessoas, sem pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Se a palavra de Deus agrada as pessoas, bom. Se ela desagrada, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Mas veja, não é desagradar as pessoas fazendo coisas erradas, não, certo? Porque também tem pessoas que, infelizmente,
interpreta isso aqui de forma errada, viu? Interpreta isso aqui de forma errada. Muito crente por aí fazendo coisa errada, dizendo que está pregando a palavra de Deus e desagradando pessoas, fazendo coisa errada. Não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando para pessoas agirem com sabedoria no ensino da verdade. Então, tendo sabedoria no ensino da verdade, se as pessoas se desagradarem, nós estamos fazendo a nossa parte. Não estamos para agradar homens, não estamos para receber em troca nada disso. E aqui também, para finalizar, defendendo a verdade, né? Esse também é um ponto também que nós devemos estar atentos. Nós devemos fazer isso para evitar a proliferação do secularismo dentro da igreja, a defesa da verdade. Não somente zelar pela verdade, ensinar a verdade, mas defender a verdade, né? Então nós somos os guardiões da verdade. Nós devemos batalhar em defesa da fé e do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro. Então, nós devemos combater os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Paulo fala a respeito disso, João fala a respeito disso. Paulo a Tito capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: aos quais convém tapar a boca. Isso Paulo falando a respeito dos falsos ensinadores. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, querendo receber algo em troca. Também João, na segunda epístola, no capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz assim, segunda epístola de João 1, 10, 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Não podemos ter comunhão com essas pessoas. Se nós nos juntarmos com essas pessoas, nós estaremos nos contaminando. Então, se alguém está pregando contra o evangelho, nós devemos, na verdade, nos afastar dessa pessoa e denunciar o que ela está fazendo de errado. Não podemos nos juntar com ela. Não, vou me juntar com ela para ver se eu ganho ela para Jesus. Ela vai lhe afastar do evangelho. Ela vai lhe levar para o caminho errado. Então esteja atento quanto a isso. Também Judas fala, que a gente já leu aqui no versículo 3 da sua epístola. Nós devemos batalhar pela verdade do evangelho, nos afastar desses falsos mestres, tapar as suas bocas. Então, um dirigente de congregação, se tem alguém ensinando algo contrário à palavra de Deus, ele toma o microfone. Ele tome a rédea da situação. Haja. Não permita que isso aconteça e macule ali a verdade do evangelho, que a igreja do Senhor venha se distanciar do evangelho verdadeiro, do evangelho de Cristo. Então a igreja, ela não pode temer, e aí diante da sociedade que a gente tem hoje, o patrulhamento ideológico, né, e também o politicamente correto. Infelizmente, muitas pessoas têm medo de falar algumas coisas, porque dentro da igreja a gente consegue falar muitas coisas, mas fora, a gente vê que muitas vezes as pessoas são tomadas por medo de ser discriminadas, de ser deixadas de lado. Às vezes na rua, ou mesmo na rede social, tem medo de falar a verdade do evangelho, com medo daquele patrulhamento ideológico, com medo do pessoal do politicamente correto. Não podemos temer. Ainda que todos estejam contra nós, Deus está ao nosso lado. Ainda que se levantem calúnias contra nós, pessoas mentindo contra nós, nós devemos nos alegrar. Se, pregando a palavra de Deus, as pessoas mentem, caluniando, levantando mentiras contra nós, devemos nos alegrar por amor ao Evangelho de Cristo. Então é isso, meus irmãos. Aqui é a conclusão. O autor, né, nós somos, então, os guardiões da palavra de Deus. Que tenhamos força, vigor, para defender a verdade do Evangelho, que é utilizado pelo Espírito Santo para nos santificar, para que possamos a cada dia mais sermos santos e estarmos preparados aguardando a volta de Cristo. O autor diz assim na conclusão: diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, e a requer santa, pura e irrepreensível.
Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade e da verdade revelada. Na próxima lição estaremos na última lição desse trimestre, lição 13, que tem o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, né? Então acredito que seus irmãos ficaram até aqui conosco, têm gostado dessa aula, peço que curtam esse vídeo, também compartilhem também com seus irmãos da igreja, com seus familiares, com seus amigos, para que eles possam ser edificados na palavra de Deus. E não se esqueçam, neste domingo, participem de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.